casa dos Kang parecia retirada de um sonho calmo. No início da manhã, o aroma do café se misturava à risada suave da pequena Sua, enquanto o sol entrava tímido pela janela da cozinha. Han Ji-yeon observava o marido com aquele olhar que só quem acredita no amor de verdade é capaz de sustentar, um olhar cheio de confiança. Kang Min-jae era o retrato da perfeição. Gentil, prestativo, com um sorriso que sempre vinha na hora certa. Preparava a lancheira da filha como quem molda uma peça de arte com precisão e ternura. "Pai, hoje você vai me buscar?" perguntou Sua, com a boca suja de geleia. "Claro, eu disse que sempre volto para vocês, não disse?" respondeu ele, beijando a testa da menina. Ji-yeon riu baixinho. "Vocês dois parecem propaganda de margarina." Min-jae piscou, fingindo orgulho. "É porque você não vê os bastidores." Por um breve instante, o sorriso dele se apagou. Um segundo só, mas suficiente para que o ar ficasse mais denso, como se o silêncio escondesse algo. Mais tarde, quando a casa voltou a ser apenas o eco dos próprios ruídos, Min-jae entrou em seu ateliê. Era um espaço ordenado, quase sagrado, cheio de esculturas e máscaras antigas que pareciam observá-lo. Ele trancou a porta, abriu uma gaveta e retirou um documento amarelado. O nome impresso não era o dele. Lee Chan-woo. Ele passou os dedos sobre aquelas letras como quem toca uma ferida antiga. "Hoje não, hoje eu sou o Min-jae", murmurou antes de esconder o passado de volta, na gaveta. Enquanto isso, Ji-yeon chegava à delegacia com o vigor de quem nasceu para caçar. Verdades, era respeitada, intuitiva e tinha um instinto quase perigoso para notar o que os outros preferiam ignorar. O chefe a esperava com um novo caso. Um crime sem solução de 15 anos atrás, reaberto após uma denúncia anônima. Na tela, fotos antigas. O chamado incidente de Gwangmyeong, 2010. Um adolescente desaparecido, acusado de um assassinato brutal. O rosto desenhado na ficha tinha traços juvenis e frios, e um nome que soava familiar, embora ela não soubesse por quê. Lee Chan-woo. "Reabriram o caso porque alguém mandou isso", disse o chefe, colocando uma fotografia sobre a mesa. A imagem era granulada, tirada de longe. Mostrava um homem de costas segurando uma criança. Na parte de trás, uma frase: "Ele vive como se nada tivesse acontecido." Ji-yeon sentiu um arrepio, como se o passado observasse o presente por entre a névoa. Naquele mesmo instante, a televisão ligada no ateliê de Min-jae noticiava o mesmo caso. A mão dele tremeu, o pincel caiu, e o som da reportagem o atingiu como um trovão, que ninguém mais parecia ouvir. Ele desligou a TV e ficou olhando pela janela. O reflexo da própria imagem distorcida no vidro parecia zombar dele. À noite, durante o jantar, Ji-yeon comentou o caso com naturalidade. "É uma história triste. Um garoto acusado de matar o pai de uma colega. Talvez tenha sido armação, talvez não. Se eu achar esse homem, posso limpar o nome de alguém. Ou prender um assassino." Min-jae sorriu, mas o sorriso era feito de contenção. "Você sempre gostou de salvar quem o resto do mundo esqueceu." "Alguém precisa fazer isso", respondeu ela com a convicção dos justos. Ele a observou por longos segundos, sem dizer nada. Naquele olhar cabia tudo o que ele nunca teve coragem de confessar. Amor, medo e culpa. E também uma promessa silenciosa, a de que, se um dia ela descobrisse a verdade, ele não deixaria tudo desmoronar. Quando a casa finalmente dormiu, Min-jae ficou acordado, deitado ao lado da esposa, observando o teto. Tocou o rosto dela com delicadeza, depois olhou para o monitor do quarto da filha. O coração batia pesado, como se cada pulsação dissesse uma palavra: "Não perca." "Eu fiz tudo para ter isso. Não vou perder", pensou. O amor dele era feito de gratidão e desespero. O tipo de amor que, quando se parte, leva junto a alma de quem o sente. Naquela madrugada, entre o som distante dos carros e o respirar tranquilo da mulher que dormia ao seu lado, Kang Min-jae entendeu que o passado nunca morre. Ele apenas aprende a usar outra máscara. Nos dias seguintes, Ji-yeon mergulhou no caso como fazia com todos os outros. Em silêncio, com disciplina e com aquela teimosia que a fazia ser a melhor da divisão. Ela sempre dizia que crimes antigos tinham um cheiro diferente, um cheiro de coisa mal.
contada. E esse caso, em especial, cheirava a erro de adulto jogado nas costas de um adolescente. Ela passou horas cruzando dados de 2010. Adolescentes desaparecidos, famílias que mudaram de cidade de repente, registros de adoção tardia, pedidos de mudança de nome. A maioria dos documentos era burocrática, quase entediante. Mas foi justamente num relatório administrativo de uma clínica de reabilitação juvenil que fechara há anos que algo chamou sua atenção. Havia uma anotação sobre um rapaz envolvido em incidente violento amplamente divulgado pela mídia, cuja família havia solicitado transferência para um programa de proteção. O nome estava parcialmente coberto pelo tempo, mas o ano batia. A idade batia. O bairro batia. Lee Chan-woo. Ela repetiu o nome na cabeça algumas vezes. Tinha algo de trágico nele. Nome de alguém que não teve escolha. Enquanto isso, em casa, Min Jae acompanhava tudo de fora, como quem assiste à própria vida sendo investigada pela mulher que ama. Ele nunca tinha sentido tanto medo, não do que ela poderia descobrir sobre o passado, mas do que isso faria com o olhar dela. Ele temia o dia em que ela o olhasse não como marido, mas como suspeito. Nesse dia, ela chegou um pouco mais tarde. Ele já tinha preparado o jantar, deixado a filha de banho tomado e a mesa posta, como sempre. Um marido perfeito não dá. Motivos para desconfiança. Essa era a regra que o sustentava há anos. Dia longo? Ele perguntou, servindo arroz no prato dela. Reabrir caso antigo é como montar quebra-cabeça sem saber se todas as peças ainda existem, respondeu cansada, mas animada. Achei referências ao garoto. Parece que ele passou por um programa de proteção. Se for isso mesmo, alguém ajudou ele a desaparecer. Min Jae prendeu a respiração sem que ela visse. Então talvez ele fosse inocente, disse com cuidado. Ou alguém o protegeu mesmo ele sendo culpado, retrucou ela, automática, no modo policial. Essa resposta o feriu mais do que deveria, porque ali ele percebeu que para ela a verdade vinha antes de qualquer afeto, e isso o fez amá-la mais, e temê-la mais. Naquela noite, quando ela foi tomar banho, ele entrou discretamente no escritório e pegou o celular dela. Não era algo que costumasse fazer, mas a sobrevivência tem um jeito de empurrar as pessoas para lugares que juraram nunca pisar. Ele não tinha a senha, mas tinha visto semanas antes a filha digitá-la para ver vídeos. Crianças são o elo fraco da segurança. Dentro do celular, ele foi direto às fotos. Viu que ela tinha fotografado o quadro de investigações, recortes de jornal, o rosto desenhado do adolescente procurado. Viu também que ela já tinha solicitado acesso aos arquivos de mudança de identidade do período. Ele se sentiu cercado. Ainda não era ameaça direta, mas era questão de tempo. Na delegacia, no dia seguinte, Ji-yeon recebeu o primeiro pacote de documentos. A maioria era irrelevante. Gente que mudara de nome por casamento, gente que saíra do país, pais adotivos com processos demorados. Então veio um dossiê mais delicado. Mudanças de identidade por risco de exposição. Nesses casos, os nomes verdadeiros quase sempre vinham cobertos. Mas um deles estava mal digitalizado e o nome antigo apareceu por uma fresta de tinta falha. Leach. Ela se aproximou à imagem. A nova identidade estava clara. Kang Min-jot. O coração dela acelerou. Não era possível. Ela piscou, voltou à imagem, aumentou de novo. A digitalização estava ruim. Podia ser outra coisa. Minjo, Minjun, Minji. O nome novo parecia começar com Kang-min mas o final estava corrompido. Mesmo assim, aquilo a incomodou. Era coincidência de mais um caso de 2010, de um adolescente acusado de crime ter desaparecido sob um nome que começava igual ao do marido. Ela riu sozinha, tentando afastar a hipótese. Se acalma, Han Ji-yeon. Você está vendo fantasma onde não tem. Ainda assim, anotou no caderno verificar Kang-min. Identidades novas, 2011, 2012. Ao chegar em casa, decidiu não comentar. Não porque suspeitasse de Min Jae. Isso ainda era impensável, mas porque sabia que falar demais sobre investigações antigas acabava deixando as pessoas inquietas. E ela gostava da casa tranquila. Gostava da vida que tinha. Mas Min Jae percebeu o silêncio. Ele sempre percebia. Você está diferente hoje, comentou enquanto dobrava as roupas da filha. Só cansada. Foi o caso do garoto? Ela o olhou. Ele parecia genuinamente interessado.
mas havia algo no olhar dele, que de quem precisa medir cada resposta. Achei uma pista. Mas pode ser coincidência. Coincidências existem, disse ele rápido demais. Em investigações, quase nunca, ela rebateu sorrindo. Nessa noite, quem não dormiu foi ele. Sentado no ateliê, com as luzes apagadas, Min já encarou a máscara que restaurava. Era uma peça antiga, linda, mas com rachaduras quase invisíveis. Ele pensou como era fácil devolver beleza às coisas e como era difícil devolver inocência a uma vida. Ele sabia que precisava ganhar tempo. Se ela chegasse ao nome dele por vias oficiais, não haveria explicação que parecesse limpa. Então começou a pensar em como atrasar a investigação sem comprometer o papel de marido perfeito. Um telefonema anônimo, que dissesse que o suspeito fora visto em Busan. Um dado plantado. Um documento extraviado. Nada grande demais, só o suficiente para desviá-la alguns dias. Porque para ele, cada dia ao lado dela e da filha valia mais do que a própria verdade. Do lado de fora, a chuva começou a cair, fina. Ji-yeon dormia tranquila, acreditando estar prestes a descobrir a verdade sobre um adolescente foragido. Não fazia ideia de que a verdade, na verdade, dormia a poucos metros dela, ouvindo cada respiração sua, como quem escuta o som de uma condenação chegando devagar. Capítulo 3. A mentira perfeita não dura para sempre. Os dias começaram a passar mais lentos na casa dos Kang. Min-jae acordava no mesmo horário, preparava o café, sorria como sempre, mas algo em seus gestos havia mudado. O toque nas xícaras era mais tenso, o olhar mais demorado. Ji-yeon percebia, mas não sabia dar nome. Achava que era o cansaço, o peso das investigações ou talvez o tédio de uma vida repetida demais. Não imaginava que o silêncio do marido era um muro erguido às pressas para conter o passado que ameaçava transbordar. Na delegacia, o caso de Lee Chang-woo ganhava espaço. Surgiram novos depoimentos, fragmentos de lembranças, e um deles deixava claro que o adolescente não agira sozinho. Uma mulher havia sido vista o ajudando a fugir. Ninguém sabia quem ela era, mas a informação acendeu em Ji-yeon o desejo de entender não só o crime, mas também o que o movera. Por que alguém ajudaria um assassino a desaparecer? Ou por que alguém inocente precisaria de fuga? Enquanto ela cruzava relatórios, Min-jae vivia em estado de alerta. Cada toque de telefone o fazia estremecer. Cada mensagem dela o deixava em suspensão. Às vezes, enquanto a observava lendo no sofá, imaginava confessar tudo. Queria dizer que aquele garoto acusado era ele, mas as palavras se dissolviam antes de saírem, porque confessar seria destruir a única vida que lhe dera paz. Uma noite, Ji-yeon chegou em casa mais tarde, exausta, mas com os olhos brilhando, de quem se aproxima de algo. Descobrimos que o garoto recebeu ajuda. Uma mulher o escondeu por meses antes de ele sumir de vez, contou enquanto tirava os sapatos. Min-jae a olhou, o sangue fugindo do rosto. E quem era ela? Ainda não sabemos. O nome da mulher era Jang Hye-suk. Morava perto da escola da vítima. Desapareceu logo depois do crime. Achamos que pode ter sido mãe de um colega. Ele desviou o olhar. Jang Hye-suk, o nome soou como uma lâmina. Era a mulher que o acolhera quando ele fugiu, a única pessoa que acreditara em sua inocência. A mulher que mais tarde morreu de forma misteriosa, sem que ele tivesse chance de agradecer. Talvez ela tenha sido cúmplice, continuou Ji-yeon, distraída servindo vinho. Ou talvez só tenha ajudado alguém que precisava, respondeu ele num tom mais firme do que pretendia. Ela levantou os olhos surpresa com o tom. Você parece defender ele. Não defendo. Só acho que às vezes as pessoas erradas carregam culpas certas. Ji-yeon riu baixo. Você fala como se soubesse disso. Talvez saiba. A conversa terminou ali, mas as palavras ficaram ecoando nos dois. Ji-yeon começou a perceber que Min-jae falava pouco sobre o próprio passado. Ela sabia detalhes do presente, do trabalho, da filha, das manias, mas nada de antes. Nenhuma foto de infância, nenhum parente que visitasse, nenhuma história da escola. Era como se ele tivesse nascido adulto. Naquela madrugada, ela levantou para beber água e o viu no ateliê, sentado no escuro, observando uma máscara rachada sob a luz fraca. Ele não notou a presença dela. Havia algo de profundo e triste naquele olhar, como se cada rachadura da máscara fosse um pedaço da própria alma.
Por que você fica acordado olhando para isso? Perguntou ela entrando devagar. Ele se assustou, mas sorriu. É que às vezes acho que essas peças são como pessoas. Gente tenta restaurar, mas nunca volta a ser o que era. Nem sempre precisa voltar a ser, respondeu ela. Às vezes basta continuar. Ele a encarou e por um instante o amor e o medo se confundiram dentro dele. Nos dias seguintes, Ji-yeon começou a revisar todos os nomes das identidades alteradas. O arquivo que antes parecia falho, agora fora restaurado pelo setor técnico. Quando o documento voltou, ela o abriu sem expectativa, mas o que viu fez seu corpo congelar. Nome anterior, Lee Chan-woo. Novo nome, Kang Min-jae. O ar pareceu sumir da sala. O coração bateu tão alto que ela precisou se apoiar na mesa, releu várias vezes esperando que o erro estivesse nela. Mas o documento era, claro, a assinatura do juiz, o selo, as datas, tudo coincidia. Seu marido, o homem que dormia ao lado dela, o pai da sua filha. Por um instante, o instinto policial gritou dentro dela. Prenda-o! Verifique e confronte. Mas o instinto humano, o de esposa, o de mulher, pediu silêncio. Ela desligou o computador, respirou fundo e saiu da delegacia como uma atriz que precisa esconder o próprio enredo. Em casa, encontrou Min-jae montando um quebra-cabeça com Soo-ah. Ele sorriu, como sempre. Você chegou cedo hoje. Ela respondeu com um aceno. Sentou-se no chão ao lado deles, observando o marido. Encaixar as peças com paciência. Engraçado, disse ela tentando soar leve. Você é bom com coisas que se encaixam. Ele riu. Sempre fui. Ela o olhou por alguns segundos longos demais. Tudo nele parecia igual. O sorriso, a voz, o toque. Mas agora, cada detalhe soava como uma mentira bem ensaiada. E, mesmo assim, uma parte dela não queria acreditar. Naquela noite, Ji-yeon deitou-se virada para o lado, fingindo dormir. Sentia o corpo dele próximo, o calor familiar, o som da respiração tranquila. Mas o que antes era consolo agora era ruído. E no meio do silêncio ela pensava, quem é você, Kang-min? Jae, e o que mais ainda está escondido debaixo do nome que eu amei? Enquanto isso, ele observava o teto, sentindo que algo havia mudado. Não sabia ainda o quê, mas o olhar dela ao jantar tinha sido diferente. Como se, por um breve instante, ela o tivesse visto por dentro. E foi nesse vazio entre o que ela descobriu e o que ele pressentiu que nasceu o verdadeiro perigo, o momento em que a verdade começa a respirar dentro de um amor que já não sabe se é puro ou apenas disfarce de sobrevivência. Depois que viu o nome do marido escrito no arquivo antigo, Ji-yeon passou a viver numa estranha duplicidade. Por fora, a mesma esposa, a mesma mãe, a mesma policial dedicada. Por dentro, um turbilhão que não tinha para onde ir. Não podia contar para os colegas, ainda não havia prova de crime, apenas a constatação de que o homem que amava tinha mentido sobre quem era. E não podia contar para ele, porque precisava entender primeiro se aquele garoto de 2010 era um monstro, ou alguém que apenas carregava um rótulo. Ela começou pelo caminho mais frio, os fatos. Releu o dossiê completo do caso de Kwang-myung. A vítima era o pai de uma aluna da mesma escola de Lee Chan-woo. Havia rumores de que o homem era violento, que havia um grupo de adolescentes que o odiava, que o suposto agressor fora visto perto da casa na noite do crime. Mas também havia lacunas. O horário não batia direito, o sangue na roupa não era suficiente para um ataque tão brutal, o depoimento de uma mulher dizendo que alguém estava tentando culpar o garoto. Tudo muito nebuloso. Nebuloso o suficiente para que um adolescente assustado fugisse e aceitasse uma nova identidade. Essa parte ela entendia. O que doía não era o passado dele. Era o fato de ele nunca ter dito. Em casa, Ji-yeon passou a observar. Reparou que Min-jae sempre evitava falar da juventude, que não tinha velhas amizades, que suas lembranças começavam depois dos 20. Reparou também que ele fazia um esforço quase excessivo para estar presente. Buscava a filha, cozinhava,
Ajudava nas tarefas, não por obrigação, mas como alguém que precisa provar todos os dias que merece estar ali. Esse zelo que antes ela achava encantador, agora começava a parecer vigilante. Numa tarde de sábado, seus pais foram visitar. A mãe de Ji-yong gostava muito de Min-jae, justamente por ele ser esse homem estável que muitas mulheres desejam para as filhas. Eles almoçaram juntos, riram, falaram da escola de Sua, mas Ji-yeon percebeu que o marido estava mais rígido, como se o simples fato de ter mais gente na casa o deixasse alerta. Quando o pai dela comentou sem maldade sobre o quanto é bom conhecer a família do genro, Min-jae desviou o olhar para a pia. Minha família não é muito próxima, respondeu rápido. Você nunca fala deles, insistiu o sogro mais curioso do que invasivo. Algumas histórias não valem a pena ser recontadas, ele disse elegante, mas com um fim de frase que só Ji-yeon percebeu como defesa. Ela viu naquele momento que ele não mentia só para ela. Ele vivia numa sustentação constante, numa espécie de personagem que precisava funcionar diante de qualquer público. Isso a cortou, porque significava que o homem doce que ela conhecia também era uma construção. Quando os pais foram embora, o clima mudou. Na cozinha, recolhendo os pratos, ele quebrou o silêncio primeiro. Eles gostam de mim, comentou quase como quem pede confirmação. Gostam, respondeu ela. Você é fácil de gostar, mas hoje você ficou me olhando. Diferente. Ela segurou o prato por um segundo. Então ele percebeu. Ela já sabia de alguma coisa. O instinto que o salvou na adolescência acendeu de novo. O que você descobriu, Ji-yeon? Por que acha que descobri algo? Porque eu te conheço. Você olha assim quando junta peças. Ela o encarou. E pela primeira vez desde que se casaram, pensou em mentir de volta. É sobre o caso. A digitalização antiga voltou. Eu vi o nome. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa. Foi de rendição. Min-jae apoiou as mãos na bancada e abaixou a cabeça e respirou fundo, como quem não tinha mais como correr. Então, você sabe. Sei que você não nasceu Kang Min-jae. Sei que você era Lee Chang-woo. Sei que você estava ligado ao caso de 2010. O que eu não sei é... Por quê? Ele levantou a cabeça devagar. O olhar dele não era de um culpado pego. Era de alguém que temia perder o único olhar que o via com carinho. E foi aí que o lado possessivo dele apareceu de verdade. Antes de qualquer coisa, não me tira delas, disse quase num sussurro, apontando para o quarto da filha e para ela. Você pode me odiar, pode me investigar, pode perguntar, mas não me tira delas. Tudo o que eu fiz foi para ter isso. Tudo o que você fez, inclusive assumir uma identidade nova, ela rebateu. Inclusive sobreviver, ele corrigiu. Ninguém quer saber por que um garoto foge. Só querem saber do sangue. Você que é policial deveria entender. A resposta doeu, porque era verdade. Muitas vítimas se transformavam em suspeitos para a polícia, e ela mesma já vira isso. Mas ouvir isso do próprio marido como acusação era demais. Se você tivesse me contado... Se eu tivesse te contado, você teria se casado comigo? Ele interrompeu. Você, a detetive perfeita, teria se casado com um homem que apareceu na TV como suspeito de assassinato. Teria tido uma filha comigo? Você não teria olhado para mim como... Olhou no dia em que disse sim. Eu não queria o seu olhar de pena. Eu queria o seu olhar de mulher. Nesse momento, Ji-yeon viu quem ele era de verdade. Alguém que amava tanto a vida, que construiu o que seria capaz de controlar, ocultar, talvez até manipular só para não perder. Não era ciúme de outro homem. Era ciúme do passado. Ciúme da verdade. Eu não estou te prendendo, ele disse, aproximando-se. Eu só quero continuar sendo o marido que você conhece. Deixa eu ser esse homem, mesmo que você saiba quem eu fui. Mas eu preciso saber se você matou alguém, Min-jae. Ela respondeu firme. Eu sou policial e eu sou mãe. Não vou criar minha filha ao lado de um assassino. Os olhos dele encheram d'água, mas não de fragilidade, de indignação.
Eu passei a vida toda tentando apagar aquele dia. E agora ele está dentro da nossa casa. Você quer saber a verdade? Então vai ouvir. Mas quando ouvir, não usa isso para me tirar de vocês. Era o começo da confissão. E também o começo da queda. Porque a partir dali não, era mais uma mulher investigando um caso antigo. Era uma esposa tentando descobrir se o amor da vida dela era só uma máscara ou se por baixo de tudo havia um garoto, que um dia só quis sobreviver. A noite caiu pesada sobre a casa dos Kang. Ji-yeon sentou-se à mesa, imóvel, esperando. Min-jae, em pé do outro lado, parecia menor do que nunca. Aquele homem sereno que passava tranquilidade até nos gestos mais simples, agora carregava no olhar uma mistura de pavor e necessidade. Fala Min-jae. O que aconteceu naquela noite? A voz dela saiu firme, mas havia rachaduras. Ela não era mais a detetive. Era a mulher, que dormiu durante anos ao lado de um mistério. Ele respirou fundo e se apoiou na cadeira. Eu tinha 17 anos. Estava trabalhando meio período numa loja perto da escola. A garota, filha do homem que morreu, era minha colega. Nós nos víamos sempre. Ela sofria nas mãos do pai. Todo mundo sabia. Mas ninguém se metia. Naquela noite, eu a vi na rua chorando. Disse que ele tinha bebido e quebrado tudo em casa. Eu fui. Até lá, idiota. Achei que podia ajudar. Ele fez uma pausa longa. Ji-yeon o observava sem piscar. Quando entrei, o homem estava no chão. Sangue, muito sangue. Ela disse que ele a atacou e que alguém precisava assumir o que tinha acontecido. Direito, fiquei em choque. Eu não entendi e foi aí que a polícia chegou. Alguém tinha ligado. Ela gritou o meu nome e pronto. Ji-yeon engoliu seco. Eu virei o assassino. Você fugiu. Eu fugi porque ninguém me ouviria. Porque naquele tempo, filho de gente pobre e sem família é sempre o culpado. Fugi e acabei batendo na porta de uma mulher, Jang. Hyesuke. Ela acreditou em mim. Escondeu-me e arrumou documentos falsos. Disse que eu precisava começar de novo. E depois, ela morreu. Disseram que foi acidente doméstico, mas eu sabia que alguém a matou. Talvez para me silenciar. Eu já vivia com outro nome e continuei. Só queria desaparecer. O silêncio entre eles era denso. Ji-yeon tentava juntar o que sabia com o que acabara de ouvir. Nada soava totalmente impossível, mas também nada era totalmente limpo. Por que nunca tentou se defender? Nunca pensou em provar sua inocência? Porque às vezes é mais fácil viver uma mentira do que morrer com a verdade, respondeu, e essa frase pareceu envelhecer o ar ao redor. Ele se aproximou com o olhar fixo nela. Eu nunca toquei naquele homem, eu juro. Mas se disserem que foi, se você quiser acreditar, eu aceito. Só não me tire daqui, não. Destrói a única coisa que eu consegui construir certa. Ji-yeon o observava como se estivesse vendo dois homens ao mesmo tempo. O criminoso fugitivo e o marido que lhe fazia café todos os dias. Dentro dela, o dever e o amor travavam uma guerra surda. Nos dias seguintes, ela tentou manter a rotina. Ia trabalhar, cuidava da filha, sorria. Para os vizinhos. Mas a mente não parava. Revivia a confissão, as pausas, as palavras, não ditas. Começou a investigar discretamente o passado de Jang Hye-suk. Descobriu que a mulher havia sido enfermeira num hospital psiquiátrico e que um dos pacientes que ela atendera anos antes era o pai da garota morta. O homem com histórico de agressividade, surtos e internações. Isso embaralhou tudo. Se o homem já era violento, talvez a versão de Min-jae fizesse sentido. Mas por que então o caso fora abafado tão rápido? Porque os arquivos pareciam incompletos, como se alguém tivesse limpado o histórico. Foi quando Ji-yeon percebeu que havia mais gente interessada em manter o passado morto do que apenas o próprio marido. Uma tarde, ao sair da delegacia, encontrou o detetive Park esperando-a do lado de fora. Você anda estranha, Ji-yeon. Está investigando o caso por conta própria? Ela hesitou. Por que pergunta? Porque alguém pediu para arquivar tudo de novo. E não foi o chefe. Foi gente de cima. Alguém que não quer esse caso no radar.
Quem? Não sei. Só recebi o aviso. O coração dela acelerou. Era como se o chão voltasse a se mover. Agora não era. Apenas sobre Minjai. Era sobre o que estavam escondendo. Talvez ele fosse peça de algo maior, algo que envolvia famílias poderosas, corrupção antiga, nomes intocáveis. Naquela noite, Ji-yeon o observou dormir. Pela primeira vez em anos percebeu que ele não dormia de verdade, apenas fechava os olhos, como se estivesse sempre preparado para correr. Ela estendeu a mão, tocou de leve o rosto dele. Ele se moveu, pegou a mão dela e sussurrou ainda dormindo. Eu não queria mentir para você. Foi o suficiente para as lágrimas descerem sem som. Ela o amava e sabia que no fundo ele também a amava, mas o amor deles estava contaminado. Um amor que nasceu da verdade pode sobreviver à mentira, mas um amor que nasceu da mentira só sobrevive se um dos dois decidir continuar acreditando. No dia seguinte, Ji-yeon recebeu uma ligação anônima no celular. Uma voz feminina, rouca, disse: Ele não te contou tudo. O pai da garota não foi o único que morreu naquela noite. A ligação caiu antes que ela pudesse reagir. O sangue gelou. O telefone escorregou da mão. O que ela achava conhecer, o crime, o marido, o amor, estava prestes a mudar de forma mais uma vez. E enquanto Minjai preparava o café na cozinha, cantarolando baixinho, ela o observava com um olhar novo. Pela primeira vez não via mais o homem perfeito, via o garoto assombrado que talvez tivesse sobrevivido à custa de mais de uma vida. Mas o que ela ainda não sabia era que a voz ao telefone não pertencia a um estranho, e sim a alguém que estava muito mais próximo do que ela poderia imaginar. Ji-yeon não dormiu naquela noite. A voz ao telefone ecoava em sua cabeça como um presságio. Ele não te contou tudo. O pai da garota não foi o único que morreu naquela noite. As palavras vinham e iam, se misturando ao som do relógio da cozinha e à respiração tranquila de Minjai no quarto ao lado. Amanheceu sem que ela percebesse. Quando o sol atravessou a cortina, a casa já não parecia lar. Parecia uma prova de crime, esperando ser reaberta. Ela saiu cedo, alegando trabalho. Na verdade, voltou à delegacia para revirar os relatórios antigos. Nada falava sobre uma segunda vítima. Mas havia lacunas, uma vizinha que desapareceu dias depois, o nome riscado de um perito, laudos incompletos. O que antes era uma simples dúvida, agora se transformava numa certeza dolorosa. O caso que condenara o adolescente Lee Chan-woo tinha sido manipulado. Minjai, em casa, sentia que o fim se aproximava. Ele notava a forma como ela o olhava, as pausas longas no meio das frases, o cuidado excessivo para não discutir. Dentro dele crescia uma serenidade estranha, quase resignada. Passou o dia, arrumando o ateliê, limpando as ferramentas, empacotando máscaras, parecia preparar-se para uma despedida. À tarde, Ji-yeon recebeu nova mensagem do mesmo número desconhecido. Se quer a verdade, vá até o antigo galpão de Gwangmyeong. Hoje, sozinha. Ela sabia que podia ser armadilha, mas não resistiu. Dirigiu por mais de 1 hora, atravessando estradas vazias até que o GPS parou de funcionar. O galpão estava abandonado, coberto de ferrugem e silêncio. Lá dentro, o ar cheirava a mofo e lembrança. No chão, restos de caixas e pedaços de jornais envelhecidos. Paralisou. Era a garota da escola. A mesma da foto antiga. Agora uma mulher feita com o rosto marcado pelo tempo. Você é a esposa dele, disse sem medo. Ji-yeon assentiu, firme. Então foi você quem ligou. Paralisou. A mulher sorriu com amargura. Ele não te contou o resto, não é? Aquela noite não terminou com um corpo. Foram 2. Ji-yeon manteve o olhar. Fale tudo. Meu pai morreu pelas próprias mãos. Eu tentei impedi-lo, ele caiu, se feriu. Quando Chan-woo chegou, eu entrei em pânico. Pedi para ele fugir. Mas minha mãe, ela viu. Ela queria chamar a polícia. E eu a empurrei. Ela bateu a cabeça. Foi rápido! O chão pareceu sumir. Ji-yeon entendeu.
O crime todo fora um mal entendido, encadeado por medo. O garoto inocente, a mãe morta, a culpa transferida, a fuga forçada. E a mulher diante dela, viva, escondida todos esses anos. Agora tentava libertar um fantasma. Por que me procurou? Porque ele precisa saber que não foi culpa dele. E porque alguém me paga anos para manter essa história morta. Agora eu cansei. Antes que Dion pudesse reagir, um ruído cortou o ar. Um carro se aproximava. Faróis iluminaram o galpão. Minjai. Ele entrou apressado, ofegante, com o rosto pálido. Dion, o que você está fazendo aqui? Procurando a verdade, Minjai. Quando viu a mulher, ele congelou. Reconheceu imediatamente. Você... Eu precisava contar, disse ela com lágrimas. Você viveu achando que matou alguém? Eu devia isso a você. Minjai deu um passo à frente, os olhos marejados. Você me destruiu e me salvou ao mesmo tempo. Eu fugi achando que era o monstro dela, mas o monstro era o medo. Dion abaixou a arma. O vento atravessava as frestas do galpão, fazendo o som das chapas de metal ranger como um lamento antigo. Então acabou? Perguntou ela quase num sussurro. Acabou para mim, mas não para vocês, respondeu a mulher. As pessoas que pagaram para esconder isso ainda existem, e elas não vão deixar barato. Nesse instante, um disparo ecoou. A mulher caiu. Dion se jogou ao chão, procurando de onde veio o tiro, mas o atirador já havia fugido. Minjai correu até a mulher, mas era tarde. O sangue escorria pelas mãos dele, o mesmo sangue que ele passou metade da vida tentando evitar. Mais tarde, na delegacia, o relatório oficial diria que o atirador não foi identificado. Caso encerrado por falta de provas. Mas Dion sabia. Sabia que havia forças acima deles, gente poderosa que lucrara com o silêncio. E sabia também que aquele tiro foi a última tentativa de enterrar uma verdade inconveniente. Nos dias que seguiram, Minjai confessou tudo publicamente. Entregou-se não como assassino, mas como sobrevivente. A mídia ressuscitou o caso, desta vez com compaixão. Dion o acompanhou no depoimento de cabeça erguida. Quando ele terminou de falar, ela segurou sua mão. Não como esposa cega, mas como alguém que compreendeu a dimensão da culpa alheia.